passar na cidade de Sombrio, sentido norte a sul, é possível avistar as furnas. 5 cavernas, cada uma com dimensões diferentes, que foram formadas centenas de anos atrás em um processo erosivo causado pelas águas marinhas. Em relação às furnas do município de Sombrio, há de se ressaltar de que elas não foram concebidas pela natureza como ali estão. Elas fazem parte aí de uma construção geológica de milhões de anos. Esta construção geológica tem início aí no deserto do Botucatu. Então, toda essa região sul de Santa Catarina, o litoral norte do Rio Grande do Sul, na verdade era um grande deserto, como é um deserto Saara, mais ou menos assim, depois de milhões e milhões de anos. Estas areias do deserto, em alguns pontos, acabaram literalmente se petrificando e formando montanhas rochosas, nesse caso específico das furnas, montanhas rochosas de arenito, que a gente conhece popularmente aqui na nossa região como pedras de alicerce, né? Até para se ter um comparativo melhor, ter uma noção melhor de como é que é a composição das furnas, né, no que diz respeito aí à sua complexidade rochosa. Então, a tese é que, no chamado óptimo do Holoceno, quando o nível do mar aqui na nossa região era mais ou menos 5 metros mais alto do que é hoje, estas águas batiam nessas montanhas rochosas e fizeram então esculturas, cavernas entre elas. E aí teria se formado as furnas. Obviamente que trata-se de um tema que merece um estudo muito mais aprofundado. Um geólogo um pouco mais experiente, de repente, poderia dizer o seguinte: olha, essa formação não faz parte aí do óptimo do Holoceno, provavelmente seja muito mais antiga. E aí, obviamente que isso teria que ser objeto de um estudo mais aprofundado. Mas a tese que se tem atualmente é essa, que estas águas do mar, batendo de forma constante nessa formação rochosa maior, acabou fazendo escavações nessa formação rochosa e daí surgiram as furnas. Depois, com o passar dos anos, o mar foi recuando também, e aí nesse seu recuo criando as lagoas até chegar no nível atual e dando toda essa configuração que nós temos, não só na região aqui do litoral sul de Santa Catarina, mas em boa parte do litoral norte do Rio Grande do Sul, também praticamente toda a costa catarinense. Esta verdadeira situação de rosário de lagoas, fruto aí do recuo das águas do mar. E, por consequência também, muitas formações rochosas por conta da insistente batência dessas águas nestas formações rochosas, principalmente dessa batida de água nas pedras de arenito, que são as pedras mais maleáveis, Então, se ficasse batendo água numa pedra aí de basalto, por exemplo, que a gente chama comumente de pedra-ferro, dificilmente teria uma formação rochosa como essa das furnas. A abertura da furna principal fica entre o posto de combustível e o restaurante que ali se encontra. E nela, muitas histórias. Conheci as furnas quando ainda criança. Meu pai me levou para conhecer. Eu fiquei muito assustado quando eu conheci as furnas, porque haviam dito, e a minha mãe acreditava nisso, que lá morava um indivíduo diferente, e que era um bandido e tal. Então eu fui com meu pai, mas fiquei com medo de chegar lá. Na verdade, não tinha bandido nenhum, nunca teve. Teve algum andarilho que passava por ali, a pé, e fazia da furna seu repouso, E naquela época, as furnas, a Lagoa de Sombrio chegava quase nas furnas. A estrada que hoje é a BR-101 não existia, claro. Então a estradinha que ligava o Sombrio às furnas, e ia a Santa Rosa, ia quase por cima do morrinho ali, porque embaixo sempre era passível de que houvesse enchente. Nas enchentes a água batia praticamente nas furnas. Bom, falar sobre as furnas de Sombrio é falar de algo que se confunde com o próprio município de Sombrio, se confunde com a história de Sombrio, se confunde com todas as pessoas que gostam de conhecer algo diferente. E as furnas de Sombrio têm 5 grutas, uma com tamanhos diferenciados, diferentes, vai desde a menor até a maior, e nessa maior, inclusive, tem algo muito especial, muito comum entre as pessoas que acreditam em Deus.
os tropeiros e carreteiros que vinham geralmente do Rio Grande do Sul. Os carreteiros traziam mercadorias, cargas e levavam até o porto de Laguna. Então eles cesteavam, como se diz, nas furnas, na principal, né? A mais usada, né, naturalmente. E a mesma coisa acontecia com os tropeiros. Chegavam ali, descansavam para continuar a viagem. Os tropeiros aqui do município de Sombrio também é um folclore muito grande, né? Dando conta de que Sombrio seria caminho natural de tropas e que até o próprio nome de Sombrio derivaria desta questão, porque os tropeiros se abrigavam aí embaixo de figueiras, onde tinham muitas sombras, e essas sombras então teriam dado origem ao nome de Sombrio. Na verdade, Sombrio ele não era roteiro de tropeiros, né? Antes de Sombrio de fato vir aí a ser caminho de tropas, as tropas mais regionais, assim, ele já tinha este nome, né? E este nome está ligado ao Morro do Sombrio. É importante que se diga que ali naquele local, as furnas, as pessoas que fazem promessa vão ali pagar as promessas. Fazem a promessa e agora? Como é que eu vou pagar a promessa? Aí escolhe o local, as furnas. Então lá é comum você encontrar objetos como muleta, por exemplo, algum objeto que é usado durante um tratamento de dificuldades, de muita complexidade. Aí lá está o objeto. É comum encontrar relato escrito dizendo por que está pagando a promessa, qual foi a graça alcançada naquele local. Rosários, é importante que se diga que se encontra rosários, imagens de santo, de repente uma perna, uma miniatura de perna lá. Então é um local mágico na espiritualidade. É um momento que a gente se transforma, onde a nossa alma fica um colorido só, naquela conexão natural do ser humano com fé e com Deus. É importante que se diga que ali é um local perfeito para a gente fazer aquela reflexão profunda. Vê também ali das furnas, doutores, é a paragem onde nossos caminhoneiros parem e descansam da viagem, olhando sua beleza e sua bonita